de um tempo. Eu vi agora há pouco uma intervenção artística lá que teve lá nos Estados Unidos, que eram uns posters, sabe esses negócios, tipo, igual tinha no Tazo antigamente? Que você virava, era uma imagem, aí você virava assim, e aí virava outra imagem. Aham. Aí eram uns posters enormes, assim, com os slogans do Trump e do Elon Musk, que aí você virava e aí a mensagem era tipo, Make America Great Again, aí quando virava era tipo, entregue o Estado pro bilionário, E era Day umas Live. coisas assim, sabe? E aí eu me lembrei do Day Live, assim, Sim. na hora eu pensei, caramba, na verdade, na verdade, não fui eu que lembrei, não, esse post chegou em mim porque alguém lembrou do Day Live, não foi? Sim. Então eu vi alguém falando olha, gente, é o Day Live ao vivo acontecendo na nossa frente. Eu tô vendo aqui que tu conhece o Introdução ao Cinema, mas ainda não faz parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, incluindo os gêneros do cinema. Lá tem aula sobre o que é terror, o que é o medo, aulas sobre giallo, slasher, final girl, melodrama e vem muito mais aulas sobre gêneros cinematográficos por aí. O que tá esperando? Isso sem contar com aulas sobre diretores do cinema, sobre filosofia e política relacionada à produção cinematográfica, história do cinema, linguagem, teoria, tem tudo nesse curso e vai vir mais porque são 2 aulas novas todos os meses. Tá esperando o quê? Vai na descrição desse vídeo e faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E aí eu acho isso muito legal, assim, eu acho muito legal essa consciência, porque vários desses filmes anticomunistas, né, da década de 70, é quase que meio um acidente, né, assim, em alguns casos tem uma consciência de fazer uma coisa meio de comédia, mas em alguns é meio, é o espírito do tempo, mas o espírito do tempo tem viés, né, Sim. é a história do, que eu sempre falo nos vídeos, é a história do King Kong, tipo, o cara vai lá e faz um filme de um bicho preto que veio da África, rapta uma mulher loira e é aniquilado pelo exército. Sim. E Em aí depois cima ele do fala assim, não, Empire mas eu não State. queria. Em cima do Empire State. Aí ele fala assim, não, eu não queria fazer um comentário racial, mas fez. E aí, então esses filmes ali estavam. E o Delivery é no Reaganismo, né? Então tem todo esse contexto ali. Aliás, não é o Delivery, eu confundi. Eu tava lembrando disso por causa do Born in Flames, que é no meio do governo Reagan, que tem todo aquele negócio de derretimento de contexto, derretimento de direito trabalhista e tudo mais. O Day Live, ele tá quase que naquele lugar de. É meio que um. Tem uma leva de filmes americanos dos anos 90, né? Final dos anos 90, que é bem interessante, né? Que é tipo aqueles filmes lá, Office Space, Uhum. que é o fim, né? É tipo, é meio que. Tem uma coisa meio tipo. O sonho americano, o cara que tá vivendo o sonho americano, mas será que era isso mesmo que eu queria? O Clube da Luta, né? O cara tá lá no cubículo trabalhando, e aí, mas tem algo dentro dele que deixa ele triste. E, sabe, tem Matrix e tal, tem esses filmes assim. E o Delivery é meio que anti isso, eu acho. É meio que Total. não tem utopia. O sonho americano não é uma utopia ali. O sonho americano em si já é. Não existe, é uma mentira, é uma outra coisa lá. Ao contrário, Então eu ele vai gosto cada vez desse. mais descambando para um absurdo, né? Conforme ele vai se É, desenvolvendo. Ele começa ali naquela empreitada ali para construir um prédio, aí aquela aglutinação de trabalhadores ali num local segregado da cidade, o cara acha o óculos e fudeu, vira uma parada intergaláctica. Né? É isso, o filme vai é indo. isso. É isso. Qual foi o outro filme que eu botei? Nosso quarto Ah, filme, é vai. Robocop. Eu botei Robocop. Robocop, bom Porque eu queria demais. botar Pô, Robocop. mas é bom demais. Eu, é Eu bom achava que demais, tu ia botar cara. outro do Verhoeven. Eu achei que você ia botar o Tropas No- Estelares. Ah, mas é porque eu cansei. Não Cansou, cansei, né? não, tô brincando. Não tô brincando, é porque Todo mundo teve aquele pergunta desse vídeo filme lá. agora, né? Teve aquele vídeo lá que eu falei, e muita gente veio falar comigo Sim, sobre esse filme. E aí, não que eu deixei de gostar, né? Não que eu sim. não goste de falar, mas é que eu queria. Eu acho que o Robocop hoje, eu acho que ele me pega mais. Hoje, 24 de fevereiro de 2025, essa figura do cara robotizado, eu acho que é muito pertinente para várias questões, assim. Esses dias eu tava num painel
e a gente tava falando sobre justamente as perseguições de gênero, né? Essa coisa do governo Trump, e aí a perseguição contra pessoas trans. E aí eu tenho pensado muito sobre a questão de gênero, sobre esse viés de um militarismo quase epistemológico, assim, onde você tem que performar. O que é você performar masculinidade, senão você se robotizar. E aí você tem que se comportar desse jeito, e aí você tem que ser um homem, e aí você tem que ser assim. E para você ser, se você é um gay, não, a gente aceita gay, mas se você ficar aqui dentro desse universo de gay aqui, que aí aqui você pode. Então parada gay tem que ser amigável pra gente colocar um anúncio. Se não for amigável pra colocar um anunciante, então não serve pra gente. Então você tem que ser uma parada gay meio robotizada. Então você não tá marchando pela liberdade, pela emancipação. Você está sendo robotizado. A marcha vai sendo robotizada para se encaixar nesse anúncio, para a marcha ser um grande painel midiático onde você coloca uma marca ali. Então não é uma emancipação, é uma robotização. E aí eu tenho pensado muito essa coisa da romantização, da robotização desse cara que se torna um robô e algo de humanidade tá ali nele querendo vazar, mas tem uma série de estruturas ali tão espremendo esse robô dentro dele mesmo. E eu acho isso muito interessante. Hoje, assim, me pega muito hoje nas discussões que a gente tá tendo hoje, para um outro lugar que talvez nem fosse a intenção, e não importa muito a intenção, mas que não fosse muita a intenção do Verhoeven quando ele fez, mas, cara, me leva para muitos lugares. Sim. É interessante Robocop, porque assim, tem toda essa discussão, né? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E se Jesus voltasse hoje, o que seria? Jesus seria um trabalhador explorado. Era basicamente isso. E que a história de Robocop é, de alguma É. forma, uma história bíblica, e ali é Jesus Cristo. Não, O cara tem o morre e rolê que ressuscita. ele anda por cima da água, tem um Sim. negócio, tem umas coisas, né? Não, ele morre, vira ameba, ressuscita pra trabalhar e ser explorado ainda mais. É. E é isso. Né? Então, assim, Robocop é um exemplo único, de fato, pra isso. E Maravilhoso. eu tenho pensado, e é isso, eu tenho pensado muito sobre esse filme de um outro jeito. Assim, de que, né, nós todos estamos sendo robotizados de alguma Sim, forma. E nesse rolê de plataforma, da forma como as plataformas foram moldando a vida da gente e a forma como a gente consome informação, sempre vai colocando a gente nesse lugar. Vende-se uma liberdade, mas é uma liberdade que robotiza a gente, pra gente ficar meio moldado. É um negócio meio que é meio difícil de escapar, não sei se a gente escapa, mas me faz pensar, sabe? Esse filme, o Verhoeven é um cara que ele sabe fazer isso muito bem, sim, assim, do jeito caótico sim, e, sim. e de desobedecer as regras. É uma E liberdade que, no final das contas, oferece um processo de exploração pela técnica, né? sim, e Pelo desenvolvimento e evolução dessa técnica. o quinto filme que eu botei aqui na lista é uma discussão parecida, e eu quis meio que roubar um pouquinho no jogo, mas é porque eu queria muito falar sobre esse filme, e eu vi pouca gente falando, e é um filme recente, que é o Pinóquio do Del Toro. Hum, O Pinóquio do Del Toro é um filme que eu gostei muito, e eu ia fazer um vídeo sobre ele, e eu fiz uma pesquisa imensa, e aí eu fui ler o negócio do Pinóquio original, e acabou que eu deixei esse vídeo pra lá, mas é um assunto que fica na minha cabeça o tempo inteiro, porque eu acho muito interessante a história do Pinóquio, a trajetória do Pinóquio na percepção pública e como ele vai sendo ressignificado com o sim, passar dos anos. Então, o Pinóquio, o livro original, ele é um livro escrito no momento em que o Estado italiano se forma, né? A Itália e a Alemanha, elas se formam, é um nacionalismo tardio, né? sim, sim. Então, eles chegam a. Tanto é que uma grande parte do fascismo, no fascismo com F maiúsculo, acontece por causa disso, assim, é essa galera querendo correr atrás do que entendisse que ele era de direito. E aí o Pinóquio, ele é escrito por um cara que ele lutou pela formação do Estado italiano, ele era um republicano que fez parte das articulações para a formação do Estado italiano, mas ele era um republicano, ele era um democrata, no sentido de que ele queria que a Itália fosse um país
uma democracia, que tivesse eleições. E aí o Estado italiano que se formou foi uma monarquia, e ele ficou muito desiludido com isso, e ele tinha uma ideia de que ele se afastou do movimento quando ele viu que ia virar uma monarquia, e fez, eu não quero mais me envolver com isso, eu vou escrever história de criança. E aí ele foi escrever, e ele ficou com isso na cabeça, e aí uma das primeiras coisas que esse novo governo, né, novo Estado italiano fez, foi colocar educação obrigatória para crianças. As crianças eram obrigadas a ir para a escola. Enfim, daí tinha toda uma discussão política em torno disso. O Collodi, que é o autor do Pinóquio, ele era contra isso, por questões de, enfim, tem ele escrevendo sobre isso, tem um monte de coisa, ele escrevia no jornal e tudo mais. E aí ele era contra realmente essa figura do Estado como grande determinador essa coisa da obrigatoriedade do ensino era uma coisa que tocava muito ele, e tinha uma fome muito grande, as pessoas estavam passando fome nessa época, e aí ele escreve uma história de um moleque que tá com fome o livro inteiro, o tempo todo ele tá reclamando de fome, e ele mata a aula o tempo inteiro pra fazer todo tipo de coisa horrível, assim, ele é uma figura completamente anárquica, ele faz tudo errado, ele desobedece todo mundo, ele não tem nenhum respeito por figura de autoridade, ele mente, ele conta a história ele faz tudo errado, tudo que uma criança não pode fazer na época, ele faz errado, e tem esses dois elementos da fome, do moleque com fome, e do moleque que não vai pra aula quando ele é obrigado a ir pra aula. Sim. E são várias histórias, assim, não é episódico, não é. Aí, enfim, tem um monte de outros detalhes que não vão caber aqui, mas aí o que acontece? O Pinóquio, ele é capturado pelo fascismo italiano. Uhum. Então, o Pinóquio, ele se torna a criança que precisa aprender a falar a verdade, a obedecer. Então, essa parte anárquica do Pinóquio, ela é transformada em um moleque que tudo dá errado na vida dele porque ele desobedeceu. Essa Ele história meio desobedeceu. moralizante que a própria Disney Começa traz. que a própria Disney faz. É uma história que é capturada pelo fascismo italiano, então começa a ter várias peças de teatro, a história começa a ser adaptada para meio que moldar para essa historinha, essa lição de moral, para meio que criar, ó, a criança tem que obedecer, a criança tem que se comportar, a criança bem comportada, o bom menino. Quando chega o Del Toro ele cria uma distância da história temporal. Então, em vez da história se passar no começo do fascismo não, da formação do Estado italiano, ele desloca temporalmente a história para ir pro meio do fascismo. Então ele bota o Mussolini na história. Sim. Você viu esse filme? Vi. Ele bota o Mussolini na história e ele coloca o Pinóquio ele só consegue conquistar o que ele quer porque ele desobedece. Então a desobediência do Pinóquio é uma virtude, Sim. que é um tema do Del Toro que em muitos filmes dele tá, né? O Labirinto do Fauno é isso, a criança que ela é incentivada a desobedecer, e ele coloca isso em muitos filmes dele. E eu achei que ele fez isso de um jeito muito bonito em Pinóquio, porque ele realmente coloca esse estado militar ali ao redor, dizendo esse menino tem que ser assim, tem que ser assado, e ele recompensa. O Pinóquio é até meio irritante no começo do filme, assim, eu não aguento mais essa criança aqui. E eu acho até meio que uma carta de amor à infância em si. Sim. Tipo, de como que esse aspecto da infância, esse aspecto onde a gente tá, onde a norma, a gente ainda não capturou essa norma ainda, então a gente não tá inserido na norma, a gente tá num outro lugar conceitual, mental, e ele coloca isso, o doutor, ele coloca isso como uma grande virtude. Na verdade, a gente tem que ser mais assim, a gente tem que ser mais como as crianças. A gente tem que desobedecer, a gente tem que criticar a ordem. A ordem, ela não tá aqui para o nosso bem, ela tá aqui para destruir a gente tem que criticar a norma, a gente tem que ser subversivo sempre. Eu acho que ele faz isso de um jeito muito bem, assim, não é exatamente anticapitalista no sentido mais sim. tradicional, assim, mas eu acho que ele dialoga muito bem com os tempos de hoje. E, novamente, eu sempre levo pro lado queer da coisa, porque eu acho que a figura do bom menino o imaginário do bom menino é um imaginário que permeia muito essas questões de gênero, né? Então, o que significa ser um bom menino? Então, a sociedade vai me aceitar porque eu sou gay até aqui. Porque o gay tem que ser um bom menino. E aí, se você fala muito de sexo, se você
tem toda essa maneira de ser, de ser adaptável para um anúncio publicitário, que no fim das contas para mim é uma lógica militarista, que quer colocar a gente que quer colocar a gente robotizado. Então eu acho que o Pinóquio e o Robocop, eu acho que são filmes que são primos. Olha só. Maravilhoso, maravilhoso. Não, defendeu bem. Defendeu bem. Temos aí, então, a sessão dupla para hoje à noite. Robocop e Pinóquio. Isso. Perfeito, então. Agora é o momento em que a gente... Esse é o momento que a galera espera de verdade nesse quadro, tá? É o momento em que Thiago Guimarães, mais conhecido como Hora Thiago, Isso. irá sustentar o seu gosto. Esse é o momento. É o momento de sustentar. E qual é a parada do sustente o gosto imediatamente aqui no canal? Os nossos convidados, eles fazem o quê? Vão trazer filmes que eles gostam, mas que supostamente ninguém gosta. É claro que quando a gente usa o supostamente aqui, é porque é claro que tem outras pessoas que gostam. Que na internet você sabe Sim. como é que é, né, Thiago? Quando eu falo, o Thiago vai falar os filmes que ele gosta e ninguém gosta. Aí fala, mas eu também gosto. Tá, cara, a gente tá falando que... assim, geralmente as pessoas não gostam. A convenção é que as pessoas não gostem. Mas Thiago gosta. É hora de sustentar, Thiago. Eu quero ver se você vai trazer, assim, porque o Ian, quando veio, e o Hulk, quando veio, trouxeram filmes assim, esse aqui eu gosto e ninguém gosta. Mas Donnie Darko, peraí. Não. Donnie Darko. Tem Eles gente que não trouxeram gosta, mas tem gente que gosta. filme clichê. Eu só trouxe blockbuster. Eu trouxe filme que foram vistos por muita gente no mundo inteiro. E que muita gente fala mal. Mas assim, é meio. Tem alguns que tem uns asteriscos aqui. A gente vai. Acho que um por um a gente vai chegar lá. O primeiro que eu vou trazer, eu tô lendo a lista aqui, eu tô lendo de trás pra frente, porque eu acho que o último exemplo é o mais legal. Então eu vou deixar o que tinha colocado no primeiro, eu vou deixar por último. Eu vou colocar o primeiro, Star Wars, O Último Jedi, que é o meu filme preferido de Star Wars. É o filme que eu mais gosto de Star Wars e é um filme que foi muito polêmico, né? É o que não acaba. Da segunda trilogia que não é o final. Sim. É o do Rian Johnson. 8. E eu sei que tem gente que gosta, eu tenho vários amigos que gostam, mas é um filme que você gosta, né? Gosto. Então, é um filme que eu gosto muito. Assim, eu não sou muito fã da franquia Star Wars, eu faço esse meia-culpa aqui. Mas eu gosto de ver, e quando eu vi esse filme... Mas sabe qual é o problema, Thiago? Quando você for ver os comentários desse vídeo aqui, ela vai falar, você não gosta é por isso, é porque você não é fã. Porque pra eles não... Mas aí não gosta. eu vou admitir, mas eu tô admitindo aqui, eu não sou fã, então talvez tenha isso mesmo. A galera acha que, assim, que o filme, ele tá ali pra atender fã. E ponto. Isso, O filme é mercadoria e, portanto, e foi exatamente é como se isso que comprar aconteceu, uma bota, né? E foi exatamente isso que aconteceu com esse filme. Os fãs mais barulhentos encheram o saco das redes sociais e tal, e a Disney peidou na farofa, e ela fez o filme seguinte desfazendo tudo que fez no filme anterior, assim. Então você fica tipo... Quando eu vi esse filme... É porque eu o achei 8 que ele desconstrói os mitos, né? Desconstrói os mitos os mitos. E eu achei isso tão interessante. Sim. Ele vai lá e coloca a franquia numa direção que seria muito interessante se tivesse seguido ali. Me lembra muito o final de Buffy a Caça-Vampiros. Vou trazer isso aqui também. Que não sei se você já viu alguma vez na vida. Vi, mas eu vi que eu nem lembro mais. Então, vou resumir aqui. Spoiler de uma série de quase 20 anos atrás. Sim. Mas, enfim, quase 20 anos não, acho que tem mais de 20 anos. Acabou em 2003, eu acho, enfim. O Buffy é uma clássica história da escolhida, né? Ela é a escolhida para matar os demônios tudo e tal. É o Harry Potter. E aí... É uma história da escolhida, sempre uma caçadora nasce para derrotar o mal e tudo mais. O final da história, ela tem eles criam... Ela vai derrotar o mal que é a origem de todos os maus, assim, é um negócio meio... Uma coisa bem megalomaníaca mesmo, bem final de história mesmo. E ela precisa derrotar um exército, é um negócio meio maluco, assim, ela precisa de muita gente, e ela vai se deparando com a limitação de ser a escolhida, de ser, tipo, essa quantidade de poder tá na mão de uma pessoa só. Então a temporada toda ela é construída, já, na verdade, há várias temporadas isso vai sendo construído, assim, dela encarando esse tipo de contradição,
a melancolia que vem com isso, a depressão que vem com isso, e tudo isso e tudo mais. E aí eles inserem um elemento ali perto do final da história, na temporada final, que são as potenciais. Porque toda vez que uma caçadora nasce, tem um grupo de pessoas, de meninas ao redor do mundo que tem o potencial de se tornar a próxima caçadora. E elas estão espalhadas pelo mundo. Pode ser qualquer uma delas, então tem sempre alguém meio que perto, tipo, do conselho lá, meio que perto, porque caso essa menina seja a escolhida, ela vai ter que ser treinada e tudo mais. Aí eles usam lá um MacGuffin lá no final pra. Só que elas não têm nenhum poder. Elas só vão ter poder quando a caçadora, que tá no cargo agora, morre. Aí eles usam um MacGuffin lá pra pegar o poder da caçadora e distribuir o poder pra todas as meninas do mundo inteiro. Então, tem uma cena super bonita, assim, que ela, tipo, agora todas as meninas que estão no mundo inteiro, aí tem vários lugares do mundo, assim, milhares de meninas que de repente acordam e elas sentem que elas têm todo o poder do mundo e elas é que vão derrotar todo o mal do mundo pelas próprias mãos. Elas não vão precisar de uma salvadora. A salvadora, ela vira todas as meninas no mundo inteiro. E aí é um final que desconstrói o mito da escolhida. E tem um pouco, no Star Wars, tem aquela coisa daquela cena final do garoto que pega onde você tem o mito morre, mas ele renasce porque ele se distribui pelo mundo, ele cria um imaginário de inspiração no universo inteiro, e agora toda criança que vê aquilo, ela pode ser um guerreiro Jedi, ela vai lutar contra o Império e fazer, sei lá, o que ela quiser fazer. Ou seja, E Star aí, Wars 8 é woke. é woke. É woke. E foi por isso que o pessoal não gostou. Mas eu achei, assim, essa coisa do Luke aí lá, o jeito que o Luke faz aquele babado todo lá de aparecer como uma projeção. E é isso, assim, ele vai saindo do mundo material, ele vira uma história que vai inspirar outras pessoas. Eu acho isso um caminho muito mais interessante pra franquia do que sair um pouco dessa coisa da família, que Star Wars é uma franquia muito presa, tipo. Ah, ele é filho de não sei quem, ele é filho de não sei quem. Teria sido um caminho muito mais interessante pra franquia se tivesse ido pra lá, mas enfim, a Disney peidou. A Disney peidou. Aí chega no nono filme, a moça no final. Como é que é o nome dela mesmo? A principal do filme. É a Rey. A Rey. Chega no final, eu sou Rey Skywalker. Aí volta de novo pra família. Ai, que saco. Não dá. E o segundo filme? O segundo filme, deixa eu ver qual que eu vou Só não dava falar pra primeiro. se sustentar com Star Wars 9. Aí a gente. Não, é Star Wars 9. Não, eu vou falar de. Eu botei um brasileiro na lista. Eu botei Minha Mãe é uma Peça. Boa! Eu botei Minha Mãe é uma Peça, que é isso, assim, é um dos filmes que tem um asterisco. É uma das maiores bilheterias do Brasil, assim, então é um filme que muita gente gosta. Uhum. Mas dentro do círculo da cinefilia, né, Não. acho que tem pessoas que torcem o nariz e tudo mais, que falam que é filme que parece novela, que é um negócio é um argumento meio idiota, a gente pode discutir sobre isso aqui também. Mas eu acho que é um filme muito honesto, eu acho que é um filme muito... Eu gosto muito de assistir esse filme quando tá passando, assim, na TV acaba, às vezes eu assisto. E eu acho que é um filme que trata com muita honestidade essa personagem, que dá muita dignidade a ela. E ela é cheia de problemas, e é um filme que lida com essa subjetividade dela, a solidão dela ser mãe, o jeito como ela lida com essa solidão sendo agressiva, a relação dela com os filhos é uma relação agressiva porque ela só sabe amar daquele jeito. Eu acho que é um filme que constrói com detalhe essa subjetividade dessa pessoa. Claro que a gente tem a figura do Paulo Gustavo, o cara que morreu de Covid e tudo mais, então a memória afetiva ela fica mais vai se misturando com a percepção do filme. Eu acho que eu mudei um pouco minha percepção desse filme depois da morte do Paulo Gustavo. Passei a apreciar mais o trabalho dele depois que ele morreu, infelizmente. Sim. Poderia ter apreciado mais em vida e tudo mais. Mas é um cara que ele... É um filme muito teatral. É um filme que... Porque uma personagem que ele fazia no teatro. Então o filme ele bebe dessa teatralidade do palco e traz um pouco isso pra tela. Porque o timbre de voz dela, por exemplo, é um timbre de voz que é do teatro. Ele fala gritando, porque era um personagem que ele fazia no teatro. Então ela fala meio gritando porque... E eu acho legal que o filme não fingiu que era outra coisa pra adaptar pro cinema. Eu acho interessante que ele
trouxe isso pra linguagem, e eu acho que especificamente o primeiro filme, eu acho que ele faz isso melhor, porque acho que ele consegue adaptar isso como e ainda parece filme. Aham. Eu acho que os outros 2 parece filme parece esses filmes Globo Filmes mesmo, assim, Sim. tem aquela cara de filme Globo Filmes, e o primeiro eu acho que ele tem um pouquinho de algo de autoria ali. Sim. É um filme mais escuro, tem uma iluminação mais interessante ali principalmente quando tem as cenas de flashback dela, quando mostra ela com os filhos crianças. Eu acho isso muito interessante. Eu acho muito interessante que é um filme super problemático, porque ela faz um monte de piada que mal vista hoje e tudo mais. Tudo bem ser. Mas eu acho legal. Eu tendo a não julgar um filme baseado no caráter do personagem. Eu acho que as pessoas podem ser preconceituosas numa obra de ficção Sim. e faz parte, porque tem gente que é assim mesmo, assim. Sim. E aí ela pega muito pesado nas piadas de gordofobia. E aí é desconfortável de ver nesse sentido, Sim. mas eu ainda acho o filme muito interessante. E eu acho que ele é muito revelador de várias coisas do Brasil, da forma como a gente enxerga mulheres mais velhas, da forma como a gente enxerga homossexualidade, a forma como a própria personagem enxerga a homossexualidade do filho é de uma maneira muito honesta. Sim. Eu acho um filme bonito. Sim. Não, mas é importante, inclusive, você trazer esse filme pra gente pôr pra jogo a ideia de que a gente, pra defender o cinema nacional, a gente não precisa abandonar as comédias brasileiras. Inclusive, tendo a compreensão de que essas comédias são importantes vetores de construção da memória do nosso cinema historicamente. O nosso Sim. cinema ele se fez pelas chanchadas, depois pelas pornochanchadas. Então, assim, a gente não precisa abandonar as comédias pra falar que a gente defende o cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro precisa fazer Ainda Estou Aqui, sabe? Precisa fazer mais Ainda Estou Aqui, e a gente não vai conseguir fazer mais Ainda Estou Aqui enquanto a gente estiver fazendo essas comédias. Muito pelo contrário. Essas comédias, elas são importantes vetores para que existam esses outros filmes também. Porque elas geram emprego, porque elas alimentam o fundo setorial audiovisual, por conta de uma série de coisas que faz com que haja recursos para fazer outros filmes. Sabe? Então esses filmes eles precisam existir, porque esses são os nossos blockbusters, no final das contas, dentro de um sistema capitalista, no qual estamos inseridos. Enfim, esses filmes geram essa movimentação da indústria, eles não precisam e não devem ser abandonados. E tem suas qualidades. Você já assistiu o Minha Irmã e Eu? Ainda não. Esse é o da Tata Ingrid Werneck. Guimarães, não é? Tata Werneck e Ingrid Guimarães. Muito legal, tá? É? É desses que Vou você... assistir, vou assistir. Bem honesto, como você bem usou. Eu adoro esse termo honesto. Acho ótimo. É um bom... Mas é bom mesmo. Porque bom que ele não tá fingindo ser outra coisa. Não, é ele não tá isso. fingindo ser outra coisa. Ele é aquilo. E eu acho que Minha Mãe é uma Peça, ele é um filme que ele movimentou muitos afetos Sim. no Brasil, assim. O afeto pelo próprio cinema. Das pessoas irem pro cinema ver um filme de um cara vestido de mulher, sabe? Interpretando uma mãe que não sabe lidar com o filho gay, que tá desconcertada com isso. Sim. E aproximou muitas mães e muitos filhos.